Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, estamos novamente em Tua presença, te damos graças porque nos concede mais um dia de vida, porque nos concede momentos para estudarmos a Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos dê entendimento, nos ajude a aceitarmos a Tua vontade e vivê-la na prática em nossa vida. Queiras abençoar todos os que estudam conosco, todos que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, conhece a sinceridade do coração. Ó Pai, tenhas misericórdia de cada um. Especialmente nós pedimos que abençoes Maria Angélica, ela tem os seus problemas e pede sempre pelo filho. Também hoje ela pede pelo pastor Ricardo e a esposa que sofreram um acidente e o filho morreu na hora do acidente. Que tu recuperes pastor Ricardo e a esposa conforme a tua vontade. Abençoe Selma Vale, todos os nomes que ela cita, os problemas que enfrenta, dê vitórias a ela. Queiras abençoar Clenivaldo e família, Sinália Nascimento e família. Abençoes o Danton, também Érica, Elizabeth, Terezinha, Rúbia. Ó Senhor Deus, colocamos todos os nomes que eles nos pedem que oremos em Tuas mãos e esperamos que as bênçãos sejam concedidas para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana falando sobre unidade em Cristo. E ontem nós citamos aqui para vocês 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 4, onde o apóstolo Paulo fala exatamente sobre panelinhas que existiam ali entre os irmãos em Corinto e que essas panelinhas estavam revelando imaturidade espiritual. E ele escreveu então que quando ele esteve lá em Corinto, ficou lá 1 ano e 6 meses, ele não pôde falar a eles, aos irmãos lá em Corinto, como a pessoas espirituais, mas ele falou como quando nós falamos com uma criança, e nós precisamos falar diferente do que quando nós falamos com um adulto, para que a criança possa entender. Assim era com os novos conversos lá em Corinto. Mas agora que Paulo estava lá em Éfeso e que soube os problemas que estavam havendo lá em Corinto, dentro da igreja, ele então escreve uma carta dura, repreendendo e chamando as pessoas para que agissem com sabedoria e com maturidade. Então Paulo ele disse aqui em 1 Coríntios capítulo 2 e no verso 16, Paulo ele disse que quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então nós, cristãos, precisamos ter a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? É o sentimento que Cristo tem pelas pessoas, é amar as pessoas e não excluir pessoas do nosso relacionamento e não odiar pessoas. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Essa expressão, mente de Cristo, provavelmente estava se referindo ao modo de pensar, ao modo de agir que Jesus tinha quando esteve aqui na terra. Ou seja, nós precisamos ter a mente de Cristo quando nós pensamos e agimos como Jesus agia. Isso é a mente de Cristo. Quando nós colocamos isso em prática, ter a mente de Cristo, isso em todas as áreas, nós vamos ver que isso não é fácil para nós, ter a mente de Cristo. Por quê? Porque, como eu disse para vocês ontem e sempre tenho falado, nós temos essa tendência pecaminosa dentro de nós e nós gostamos daquilo que é errado. Nós gostamos de ficar ouvindo mexericos, fofocas e pessoas falando de alguém e como é que é? Fala mais, fala mais. Não é assim que às vezes acontece conosco? É o que nós temos dentro de nós, é esse sentimento. Mas nós precisamos ter a mente de Cristo. E Paulo, ele então diz que quando nós buscamos a aprovação de pessoas, nós não estamos tendo a mente de Cristo. Nós precisamos buscar a aprovação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. E aqui em 1 Coríntios capítulo 4 e nos versos 1 e 2,
1 Coríntios 4, versos 1 e 2, Paulo escreveu: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que seja fiel. Então, é isso que Deus espera de nós. Nós somos como um encarregado, como uma pessoa que é colocada num cargo de responsabilidade. Ele é encarregado por determinada área dentro de uma empresa, e então a pessoa que colocou esta pessoa lá como um encarregado, ele espera que ele seja fiel, que ele desempenhe bem a função que ele está agora exercendo. E assim também, nós, como servos de Cristo, nós precisamos exercer com fidelidade aquilo que Deus requer de cada um de nós. Agora, quando nós comentamos aqui a respeito da mente que nós precisamos ter, que é a mente de Cristo, nós nos lembramos lá de Filipenses, no capítulo 2, nos versos 5 a 8, eu já tenho também citado para vocês algumas vezes durante os nossos estudos. Aqui, o apóstolo Paulo, ele vem falando: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, este sentimento, como diz aqui a versão Nova Transformadora, mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, este mesmo sentimento deve haver também em nós cristãos. Não querer ocupar posições de destaque entre as pessoas e nos achar superiores e melhores. O nosso exemplo, a mente de Cristo, deve estar em nós. Jesus é Deus. Ele deixou o trono lá na glória. Ele se humilhou, se esvaziou. E ele se encarnou, nasceu de uma virgem e viveu uma vida como todos nós vivemos. Foi tentado em todas as coisas e ele não pecou. E diz aqui, ele foi levado até a morte e morte de cruz. Vejam, por que Paulo enfatiza essa morte de Jesus, morte de cruz? Porque naquela ocasião, Paulo até escreveu essas cartas, né? Naquela época, Jesus já havia voltado para os céus, e Paulo, ele enfatizava, porque a cruz era um instrumento de tortura dos romanos para as pessoas que eram condenadas. E Jesus, ele foi condenado sendo inocente. E ele então, por não ser um cidadão romano, ele foi também crucificado e morreu entre dois ladrões que eram merecedores de estarem na cruz. E Jesus foi crucificado ali entre dois malfeitores. Jesus foi humilhado, mas tudo isso porque ele nos ama e ele quer que nós estejamos com ele nos céus. Então, irmãos, para que nós tenhamos a certeza de que nós vamos estar com Jesus nos céus, nós precisamos buscar ter um relacionamento com ele todos os dias. Nós temos enfatizado isso aqui para vocês sempre. O objetivo nosso do canal Hora Tranquila é fazer com que nós entendamos que nós necessitamos deste relacionamento diário, estudar a Bíblia cada dia. Não precisa ser muito tempo, mas que seja feito uma meditação na palavra de Deus, uma oração fervorosa, pedindo a mudança, e que somente Deus é que pode fazer essa mudança em nós. Se nós tivermos esta comunhão com Deus cada dia, este relacionamento, orarmos, buscarmos a presença do Espírito Santo, tenham certeza, nós estaremos com Jesus na eternidade. Somente aqueles que são cristãos, mas que não têm um relacionamento com Jesus, é que devem ter essa preocupação se vão estar nos céus ou não. Por quê? Porque não tem este relacionamento com Jesus. Então, quando Jesus voltar, vai ser uma surpresa. Por quê? Porque não estão em relacionamento com ele, intimidade, e vai ser como um ladrão de noite, diz a palavra de Deus. As pessoas vão ser pegas de surpresa. Mas eu tenho certeza que você que nos acompanha cada dia, que está procurando humildemente, buscando em Deus forças, quando Jesus aparecer nos céus, você vai levantar os braços e dizer: aleluias, glórias a Deus, este é o nosso Deus que nós aguardávamos, e nele nos alegraremos e nos regozijaremos. Sim, irmãos, nós precisamos estar dispostos a servir assim como Jesus serviu,
ter a mente de Cristo, amar as pessoas e não dividir, não criar panelinhas dentro da igreja, dissensões, divisões, brigas, como diz aqui o grego original, quando fala dissensões, divisões, é brigas. As pessoas só faltava sair no tapa uma com a outra dentro da igreja, arrancar os cabelos dos outros. Eu sei que você já deve até ter presenciado cenas assim dentro da igreja. Nós sabemos de casos em igrejas em que havia tanta dissensão, discussão, briga, que pessoas chegaram a tirar arma, revólveres para atirar no outro. Irmãos, que cristianismo é esse? Nós precisamos ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Jesus, ele foi afrontado, ele foi humilhado, Jesus, ele foi rejeitado, mas Jesus nunca se exaltou, nunca falou palavras ásperas contra as pessoas. E Jesus nunca quis falar assim, olha, você me respeita porque eu sou o Cristo. Não, com humildade. Essa é a arma da vitória, humildade. Se nós nos humilharmos perante Deus, Ele vai nos exaltar. E assim como aqui em Corinto, que nós estamos estudando essas duas cartas, também lá em Filipos havia divisão. O próprio apóstolo Paulo, aqui em Filipenses, no capítulo 2 e nos versos 1 em diante, Paulo ele vem escrevendo aqui para os filipenses. Filipenses 2, a partir do verso 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Este problema que havia lá em Corinto também havia em Filipos. Como é importante nós estudarmos a Bíblia, não é mesmo, irmãos? Como é que nós vamos vendo, aprendendo e conhecendo aquilo que as igrejas passaram lá naquela época do passado e que nós também passamos hoje, mesmos problemas. Mas se nós estudarmos a Bíblia e conhecermos o que está escrito, nós iremos procurar viver em unidade uns com os outros e também procurarmos servir uns aos outros e não apenas querer ser servidos e nos achar mais importantes do que os demais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã nós estaremos novamente juntos, Deus assim nos permitindo, para continuar o estudo desta semana. E mais uma vez, queremos dizer a todos que busquemos constantemente a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que tenhamos novamente um novo coração, segundo a mente de Cristo. Que Deus nos abençoe.